Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, mas até nas coisas ruins. Amigo, nós damos graças todo domingo porque o Senhor morreu numa cruz. Não damos graças? E é bom morrer numa cruz? Não. Mas por que nós damos graças? Porque nós sabemos do resultado que teve essa morte na cruz. Então é preciso ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que ficar muito míope em certos assuntos, porque daí você perde a amplitude da coisa. Então, em tudo dá graças, porque uma coisa que hoje parece ruim, e eu não vou dar graças por isso, porque, poxa vida, eu fui mandado embora do emprego. Vou dar graças por isso? Vou. Eu lembro, eu fui mandado embora, eu era diretor de uma empresa de internet, no começo da internet, e aí a empresa estava indo mal, começaram a dispensar os diretores, né? Os diretores que eram os mais caros para a empresa, e aí chegou meu dia, um outro diretor me chamou na sala lá, olha, Mário, infelizmente não vai dar para continuar, tudo bem, né? Saí para, como diz naquele tempo, a gente costumava mandar para o jornal quando era diretor, né? Você mandava para o jornal um texto de imprensa dizendo que o Mário Persona deixou a empresa para cuidar de projetos particulares. Eu dava um nome bonito assim para... De vez em quando você vê no jornal aí algum diretor, algum presidente que é demitido e eles colocam um nome bonito para não parecer que saiu na pior, né? Mas eu na época, puxa vida, levei né? Você fica... De repente você estava com um emprego num dia, você não tem mais emprego. E com 47 anos que eu estava, não é uma idade fácil de procurar recolocação, né? Mas eu agradeci o Senhor ia mostrar alguma coisa para mim, como mostrou, né? E foi aí que eu comecei a dar aula, depois comecei com as palestras e virei palestrante por 20 anos, mais de 20 anos de carreira de palestrante. E aposentei assim. E um dia, eu me lembro até, esse diretor que me demitiu me encontrou na rua, né? Mário, puxa vida, cara, eu queria falar para você, queria pedir desculpas, aquele dia eu tive que fazer aquilo, porque eu fui obrigado, não sei o que. Eu falei assim, cara, nem esquenta a cabeça. Hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava, 3 ou 4 vezes mais do que eu ganhava na empresa. Então, para mim foi bom, foi bom ter sido demitido, né? Fazendo um plágio aqui daquele versículo, foi bom ter sido afligido. Foi bom ter sido afligido. Então, muitas coisas que no momento não parecem ser motivo de dar graças, nós damos graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele vai mostrar depois a consequência disso. José ficou preso anos numa masmorra no Egito. Os irmãos o venderam como escravo. E depois disso, né? José podia falar assim, que foi bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos, mas isso fala num salmo. O que José disse foi para os seus irmãos, que foi bom aquilo, porque assim preservou um grande povo. Podemos até abrir a passagem, 50:20, isso, exatamente. Gênesis 50:20. 50:19. José lhes disse aos seus irmãos, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim. Ou seja, cara, vocês quiseram a minha morte, vocês quiseram fazer tudo de ruim comigo. Porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, muita coisa que acontece na nossa vida, na hora a gente não entende. Na hora a gente fica bravo, na hora a gente se ira. Eu, há 23 anos atrás, 22 anos, foi no mesmo tempo quando eu perdi o emprego. Eu costumo brincar que foi em 2001,
quando caíram 2 torres, né? Caiu a torre lá de Nova York e para mim caíram 3 torres, porque também caiu a torre do meu casamento e a torre também do meu emprego, que eu fui demitido naquele ano, 2001, né? 2001 acho que foi. E o que aconteceu? Eu fiquei 4 anos sem abrir a boca na reunião, por causa do casamento, né, que desmanchou o casamento. Realmente foi um baque tremendo. Ninguém venha falar que é refresco, porque não é. Até hoje eu sinto isso, né? Isso aí fica, segue. Principalmente quando você ama a pessoa e a pessoa decide que não quer mais morar junto, que não quer mais viver junto. Então foi um baque muito grande. Mas isso aí também serviu para eu poder consolar outros com a consolação com que fui consolado, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Em Coríntios ele fala que ele foi atribulado e assim ele podia consolar outros com a consolação com que ele foi consolado. E outra coisa que aconteceu, eu fiquei 4 anos sem abrir a boca nas reuniões, sem pregar o evangelho, sem dar escola dominical, sem fazer nada. Eu só ia na reunião, sentava, assistia e voltava para casa. Mas aí que eu tomei gosto por pregar o evangelho. E foi aí que nasceu o Evangelho em 3 minutos. Que eu penso assim, e se não tivesse acontecido nada, né? Meu casamento tivesse continuado, será que eu teria tempo e disposição para fazer isso? Porque a própria Bíblia fala que aquele que é casado cuida de como agradar a esposa. E eu talvez ficasse mais ocupado em agradar a esposa do que ficar escrevendo e gravando o Evangelho em 3 minutos. Então foi aí que deu essa virada. E eu me lembro até que eu no começo eu saía a caminhar e eu ouvia muito um pastor presbiteriano, que era um grande evangelista, partiu para o Senhor o ano passado, eu acho que foi, ou ano retrasado, que era o Tim Keller. Ele realmente tem as doutrinas presbiterianas que eu filtrava, mas as pregações evangelísticas dele eram muito boas. E eu pegava exemplos das coisas que ele falava. Tanto é que o primeiro episódio do Evangelho em 3 minutos é basicamente inspirado numa pregação que ele fez para mostrar que na ascendência de Jesus, nos antecedentes do Senhor Jesus, nos seus pais, avós, bisavós, tal, era tudo gente com ficha suja no cartório, né? Você pega lá o começo do livro de Mateus, você pega aqueles nomes que estão lá, tem 2 prostitutas, tem um Davi que é adúltero, todo mundo ali tem alguma coisa no seu prontuário, né? E aí que eu fiz o primeiro episódio do Evangelho em 3 minutos. Então hoje eu olho para trás e eu falo assim, graças a Deus. Foi difícil, foi ruim, foi sofredor, foi, sem dúvida alguma. Mas Deus tirou um bem, né? Como é que é? Do leão tirou doçura, alguma coisa assim. Tem uma passagem que acho que é de Sansão, né? Que ele mata um leão e depois aparece uma colmeia de mel lá dentro da carcaça, né? Então Deus é capaz de fazer essas coisas. Então nós temos sempre que dar graças em tudo. Aqui não fala, em 1 Tessalonicenses 5,18, não fala assim, dai graças às coisas boas. Dai graças só se você ganhar o grande prêmio. Se ganhar só o segundo prêmio, não dá graças então. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.